Um dos maiores problemas da sociedade é o uso do álcool, o alcoolismo. E durante a pandemia aumentou muito o percentual das pessoas que se tornaram viciadas nesse tipo de bebida fermentada. E para falarmos sobre o tema e as suas consequências, eu converso com o médico gastro Amadeu Loureiro Lopes. Doutor Amadeu, é uma alegria receber no programa Desafios. Tudo bem, é bom estar aqui de volta. Privilégio, né? E hoje, para falarmos sobre um tema, estamos aí diante de uma sociedade com muitos problemas. Doutor Amadeu, como que nós vamos cuidar dessa questão do álcool e aquelas pessoas que não estão vigiando? Quais os males do álcool no ser humano? Há três órgãos, né, que são os mais afetados pelo álcool. Primeiro, fígado, né? Segundo, pâncreas, né? Também coração. Mas fígado e pâncreas, as doenças provocadas pelo álcool, tanto do fígado no pâncreas, são doenças graves. Porque às vezes é muito difícil de você trabalhar com esse paciente. E eles têm uma dificuldade muito grande de se livrar do vício, né? E aí sem tratamentos geralmente com outros profissionais da área de saúde e tal, mas é difícil o controle. Então, e aí nós estamos vivendo um momento de desemprego, inflação alta e por causa do uso da bebida alcoólica trazendo mais despesas e dificuldades para as nossas famílias. É porque nesse caso a pessoa usa o álcool como uma forma de fuga, né? de desvio. Não é? Os psiquiatras dizem que quando eles começam um tratamento com a pessoa, com um alcoólico, entendeu? Inveterado e tal, ele sempre tem uma transferência de culpa. Ele sempre diz por que ele faz aquilo, por que ele se apegou à bebida. Então ele tem uma transferência de culpa. Agora vamos para um outro lado, senhor como gastro, a questão, estamos a cada dia com um percentual maior de obesos, pessoas acima do peso. Qual o problema dessa má alimentação pode trazer o prejuízo para as pessoas? Tudo nos faz evitar a atividade física. Isso é um fator. O segundo fator é o fator alimentar. Nós já estamos chegando no Brasil uma faixa de 50% de obesidade. Quer dizer, por alterações, quer dizer, não só na área de alimentação, não é, que é importante, como também nessa falta de atividade física, essa coisa toda. É um conjunto. E outra coisa, não adianta às vezes fazer uma atividade física sem mexer na alimentação. Sim, é um conjunto, não é? É um conjunto. As pessoas às vezes dizem que não, o mundo de hoje é um mundo de muita ansiedade, de depressão, que isso leva a desenvolver a obesidade. Há trabalhos realizados, há muita coisa que foi feita. Por exemplo, durante aqueles campos de concentração, aquelas pesquisas, né, que foram coisas terríveis que fizeram durante a Segunda Guerra, quando você colocava pessoas prisioneiras, e eles fizeram experiências com isso, colocavam pessoas obesas presas, e a pessoa naquela ansiedade, naquele medo de que ia morrer, alguma coisa parecida, e eles davam uma ração balanceada e o camarada emagrecia, entendeu? Então, o que se tirou disso? Então, não é a ansiedade, ela leva à obesidade, não é pelo fator da ansiedade, é porque a ansiedade leva você a comer errado. Poxa. Não, e a proposta de trazer, o doutor Amadeu no programa Desafios é exatamente para a gente levar para o telespectador, doutor Amadeu, uma orientação, porque nós temos esse lado social do programa Desafios, orientar. A Bíblia fala assim, o meu povo sofre porque falta conhecimento. Então o desejo é despertar o telespectador, porque às vezes é necessário mudar a maneira de pensar, seja com respeito ao álcool, seja com respeito à forma que eu estou me alimentando. E às vezes estamos gastando até muito com o alimento, mas estamos comendo mal. Claro, claro.
Não é isso? Claro. Eu me recordo da minha infância, eu venho de família pobre, né? Eu chegava no domingo, aquele almoço tradicional do domingo, tinha macarronada, aquela batata gostosa, o arroz, mas tudo isso é carboidrato. Depois disso, agora quando eu vou comer, eu tento comer ou macarrão, ou batata, ou arroz com as outras coisas que a gente gosta. Mas mudando um pouquinho de assunto, o doutor Amadeu, gastromédico, o senhor é pastor. Sim. E muito conhecido aqui, não somente no Brasil, de uma das maiores denominações desse país, que é a Igreja Cristã Maranata. Qual a associação? Porque o senhor não deixou de ser médico, não deixou de ser gastro, e faz questão de expressar a fé em Jesus Cristo. Por quê? Eu tive uma infância pobre, né? Meu pai era metalúrgico, minha mãe era costureira, uma infância pobre. Tinha um sonho de ser médico, não é? Apesar de que meu avô queria que eu fosse padre, porque meu avô era filho de português. Então havia toda aí uma cultura religiosa aí. Havia, profundamente religiosa, minha família era muito religiosa. Então comecei a fazer a tentar estudar para fazer alguma coisa. Não, eu tenho que estudar porque a única chance era estudar. E entrei por esse lado. A primeira grande experiência que eu tive é que no primeiro ano eu estudava anatomia. E a experiência com cadáver, aquilo me impacientou, aquilo me deixou... O primeiro impacto foi muito grande ali. Aquilo mexeu muito com a minha fé, com aquilo que eu pensava. Né? Com aquilo que eu pensava de estrutura religiosa. Foi muito impactante aquilo. Mas aquilo me deixou muito mal. E eu comecei aquilo ali, as primeiras idas aos cultos e tal. E o culto era diferente, né? Daquilo que eu via na minha igreja, daquilo que eu via ali. E ali eu comecei a ter uma experiência diferente. Foi uma coisa assim que foi uma mudança. Eu tive uma experiência num culto, e um culto pentecostal, né? Que eu tive uma experiência de alguma coisa diferente. Aquilo foi muito importante por causa do impacto que eu estava sofrendo na faculdade. Eu acho que foi uma coisa, como se o Espírito de Deus tocasse em mim e fizesse eu sentir uma coisa diferente, que eu não sei explicar, mas eu comecei a ter uma experiência de fé diferente. Aquilo ali moveu. Aí aquilo começou a mudar em mim. Um discernimento. É mais profundo que isso, né? É muito difícil de eu te dizer. Mas inclusive, a partir daí eu comecei a testemunhar para os meus colegas a respeito disso. Foi uma mudança na minha forma de ver o mundo, na minha forma de ver a obra criadora e tudo aquilo. Foi uma coisa diferente. Tem muitas pessoas, pastor Amadeu, que estão nos assistindo agora, e às vezes muitos vivem esse questionamento sobre quem é Deus, por que nós nascemos, por que estamos aqui. E o senhor, como médico até hoje, gastro, mas também pastor, conhecedor um pouco de Deus aí. O que ele precisa fazer em casa para ele receber esse Deus que vai dar um entendimento para que ele possa compreender melhor a vida e o propósito para ele nessa terra? O homem é um ser um ser inteligente, né? Quando você olha, por exemplo, quando você vê um avião com 70 toneladas voando no ar, você diz, que capacidade, o que o homem foi capaz de fazer? Quando você vê a televisão funcionando, um negócio, cara, lá no Japão, o cara vê aqui e tal. Agora, ele, apesar de tudo isso, ele não conseguiu sair desse limite. Da razão dele, ele não conseguiu sair desse limite. Então, isso o assusta. Aí é que entra o Evangelho com a experiência da operação do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo opera no homem, o que ele faz? Ele tira o homem desse envolvimento dele, racional, e o leva a uma outra dimensão. Ou seja, o Espírito Santo leva a entender que existe algo além daquilo que é racional. Então, nessa inteligência, ele precisa aceitar que existe uma outra dimensão. Exato. Que Deus quer levá-lo. Deus quer levá-lo. Quando ele é levado a isso,
né? Até uma frase que está muito comum hoje: conhecereis a verdade vos libertará. Quando ele sai disso e ultrapassa isso, ele entende, aí ele começa a entender o mistério da obra de Deus, começa a entender aquilo que Deus tem exatamente para o homem. E o que o nosso telespectador precisa fazer em casa, agora, para que essa obra do Espírito Santo aconteça na vida dele? A melhor coisa que tem que se fazer hoje é pegar a Bíblia, começar a ler a Bíblia. E vou te contar mais aqui, vou te contar rapidamente uma experiência que eu tive. Eu atendi uma senhora, ela me disse que ela tinha sido orientada a não ler a Bíblia. E ela ganhou uma Bíblia, e ela mostrou essa Bíblia para essa pessoa. Ih, rapaz, essa Bíblia é uma Bíblia protestante. Queima esse negócio que isso não vai servir para você, não. E ela tocou fogo na Bíblia. Mas tocou fogo, a Bíblia pegou fogo pela metade, ela foi lá e colocou lá num negócio de lixo que ela tinha lá e tal. E em frente à casa dela tinha um bêbado famoso bêbado que o camarada já amanhecia bêbado. Aí um dia ele chegou lá, pediu comida. Ela disse: vou dar comida não, você está cheirando mal, não sei o que lá, você está bêbado e tal. Não. Mas ele insistiu tanto, ele disse: se você fizer a limpeza naquela... Tinha um negócio lá, uma cisterna, um negócio de lixo lá. Se você fizer a limpeza lá, eu vou te dar almoço, vou te dar comida. Mas ele estava com muita fome, fez isso mesmo. Pegou, limpou aquela coisa toda, ensacolou tudo, botou lá na frente. E quando ele terminou de sacolar, que voltou, ele disse: olha, eu achei isso aqui, um livro. Era uma Bíblia, a Bíblia tinha queimado por fora. Aí ele perguntou: o que eu faço? Ela coloca no meio da sacola do lixo e joga tudo fora. Tá bom. Aí ele pegou ali, almoçou e tal, tudo bem, colocou o negócio de lixo ali e tal. No outro dia, o bêbado sumiu. Uns meses depois, ela disse que encontrou um rapaz andando na cidade, tal, bem vestido, um rapaz distinto e tal, rapaz até de boa aparência. Aí ele veio e cumprimentou, ele disse: como é que vai a senhora? Tudo bem e tal. Aí ela disse assim: mas você me conhece? Claro que eu conheço a senhora, mas o senhor me conhece? De onde o senhor me conhece? Ele olhou para ela e disse assim: eu sou aquele bêbado. Ela disse: como você é aquele bêbado? O que aconteceu com você, Jim? Lembra daquele serviço que eu fiz na sua casa? Sim. Lembra da Bíblia queimada? Lembro. Pois é, eu não joguei aquele livro fora. Eu botei todo o lixo ali, peguei aquele livro e saí com ele. E de noite eu fui, comecei a abrir. Deus falou comigo. A leitura da Bíblia transformou o bêbado. Eu comecei a ler a Bíblia e Deus falou comigo. Eu hoje sou um outro homem. Eu hoje sou um servo de Deus. Ela falou que aquilo foi tão impressionante para ela, tão impressionante, ela foi para a igreja. Então, quer dizer, você lê a palavra e pedir a Deus ali uma iluminação, Deus vai operar, sem dúvida. Pastor Amadeu Loureiro Lopes, médico gastro, quero agradecer por ter atendido nosso convite, pela grande contribuição, não somente na área médica, clínica, mas também trazendo essa palavra de despertamento de fé para o nosso telespectador. Muito obrigado, Eli. Forte abraço. Um abraço. Para você que está em casa hoje, este bate-papo, como eu sempre digo, informal. O nosso desejo é trazer você para esse contexto. E que o Espírito Santo de Deus possa fazer em você aquilo que a gente não conseguiu, em nome de Jesus. Mas olha, Deus quer ressignificar a sua vida, como fez com o Dr. Amadeu e também com o Eli Blunk. A escolha continua sendo sua. Desafios, volta já.